todos os nossos participantes neste nosso fórum Mobilidade Empresarial. Bom dia também a todos os que se juntaram e se ainda se estão a juntar a nós remotamente para assistir a esta nossa sessão. O nosso tema hoje é um tema importante porque nos toca a todos, de certeza, e tem a ver com a parte da mobilidade, precisamente, a parte desta nova realidade, uma realidade em transformação. Eventualmente não é nova, mas é uma realidade que se tem vindo a transformar e que faz hoje parte da nossa vida, quer da nossa vida pessoal, quer da nossa vida profissional, embora aqui, de facto, o foco seja muito mais a componente empresarial do que a mobilidade, digamos assim, pessoal, ou do dia-a-dia. E para isso tivemos um conjunto de parceiros nossos que, enfim, aos quais agradecemos por se terem decidido juntar a nós. Vamos dar início ao nosso fórum, que é um fórum conjunto IT Insight e IT Channel. Vamos dar início já de seguida. Eu passava a palavra ao meu colega Rui Damião, que é o editor da IT Channel, e obviamente e também colaborador da IT Insight, para fazer a apresentação dos participantes. Rui, bom dia. Bom dia, Henrique, muito obrigado. O meu nome é Rui Damião, sou editor do IT Channel e da IT Insight, e antes de começarmos com o fórum propriamente dito, queria convidar os nossos participantes a fazer uma breve apresentação sua. Eu vou seguir a ordem alfabética do nome dos nossos participantes e, assim sendo, vou começar pelo António Correia da WatchGuard. António? Olá, bom dia. Eu sou diretor comercial para a WatchGuard em Portugal, uma empresa de cibersegurança, dedica-se há coisa de 26 anos, salvo erro, exatamente a esta área, e pronto, espero poder contribuir para a conversa. Obrigado, António. Luís Lança, da Logicalis. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Eu pertenço à Logicalis, que é uma multinacional que tem várias áreas, várias unidades de negócio, entre as quais segurança, entre as quais mobilidade e tecnologia, colaboração, e tenho a representação e a responsabilidade de gerir o portfólio de soluções de go-to-market aqui em Portugal. Obrigado, Luís. Mário Plata, da LastPass. Bom dia, meu nome é Mário Plato, tenho cerca de 20 anos de experiência em segurança e trabalho no LastPass como diretor de Governance, Risk Management e Compliance para a segurança e privacidade. Obrigado, Mário. Nelson Martins, da ASUS. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para mais uma mesa redonda. Meu nome é Nelson Martins, trabalho na ASUS há alguns anos. Atualmente desempenho a função de Channel Manager para a área profissional, com o grande objetivo, com o grande desafio de apresentar soluções de hardware de acordo com as necessidades das empresas. Obrigado. Obrigado, Nelson. Nuno Nogueira, da Tecnify. Bom dia, eu chamo-me Nuno Nogueira, trabalho na Tecnify como CTO, sou responsável pela equipa de pré-venda e fazer a ligação na realidade da parte de tecnologia às necessidades dos nossos clientes, sendo que a Tecnify é um integrador nacional com larga experiência, quer em soluções de mobilidade, segurança, data centers e por aí fora. Agradecer à IT Channel e à IT Insight o convite e desejar uma boa sessão a todos. Obrigado, Nuno. Agora outro Nuno, Nuno Pereira, da Noesis. Nuno? Bom dia. Primeiro que tudo, agradecer o convite. Meu nome é Nuno Pereira e sou responsável pela oferta de soluções de Smart Data Center da Noesis, tanto do ponto de vista do go-to-market como do ponto de vista de delivery, onde tenho estado muito presente em projetos de transformação, tanto do data center como depois também de mobilidade. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado, Nuno. E por último, mas não menos importante, Rui Fernandes, da Varones. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Rui Fernandes, estou a desempenhar as funções de pré-venda na Varonis. A Varonis é uma multinacional sede em Nova Iorque, de fundação israelita, é uma empresa de cibersegurança que tem como o foco a segurança dos dados das organizações. Obrigado, Rui. Passo a palavra ao Henrique Carreiro para avançarmos com a primeira pergunta do fórum. Henrique. Obrigado, Rui. Ora bem, então vamos à nossa primeira questão, e a nossa primeira questão tem a ver com o período
de transição, e todos nós sabemos que 2 anos atrás passámos por um período em que passámos do trabalho presencial para o trabalho essencialmente remoto. Depois, a pouco e pouco, fomos passando para o trabalho híbrido. Estes últimos meses, as restrições da pandemia já não se fizeram sentir, da mesma forma que no passado. E, portanto, gostava de perguntar aos nossos participantes qual é que é a realidade, como é que sentem que é a realidade do trabalho hoje em dia, o que é maioritário. O remoto veio para ficar, está, digamos assim, a perder lugar para o híbrido, ou o híbrido está a perder lugar para o presencial. Eu começaria pelo Luís Lança, precisamente. Luís, qual é a sua perspectiva? Bom dia, Henrique. Eu não sei se há alguns dados concretos ou estatísticos que nos permitam dizer qual é que é hoje esse balancear entre trabalho remoto e trabalho presencial. Mas acredito que pela nossa área tecnológica e pelas áreas restantes dos outros setores de atividade, o modelo híbrido é um modelo que hoje em dia parece ser mais equilibrado e que seja adotado pela maioria das empresas. Não se calhar em todas as funções, mas em grande parte delas vai permitir. E se nós olharmos que, primeiro, quando a pandemia veio, fizemos o trabalho remoto, foi por uma questão de segurança, de garantir a segurança da saúde dos seus colaboradores, ao longo do tempo, as empresas começaram a sentir a necessidade da proximidade. Porquê? Porque ela também traz algumas vantagens. Eu acho que este modelo híbrido acaba por trazer aqui algumas vantagens importantes, que têm a ver com a globalização, que é podermos chegar a outros colaboradores que não existem hoje, que não temos hoje em dia aqui em Portugal, e estender essa nossa capacidade, ou seja, possibilidade de contratar profissionais que estão noutras regiões ou noutros países, e isso acho que é um ponto importante que o trabalho híbrido acabou por dar essa flexibilização. O segundo ponto de vantagem, eu acho que acaba por ser a maior produtividade, ou seja, eu acho que não há uma questão de medição, mas acho que acaba por trazer aqui alguma felicidade. E quando as pessoas estão felizes, elas acabam por produzir melhor, porque acabam por ter maior satisfação. E se nós hoje em dia virmos, quando estamos a contratar e fazer recrutamento, um dos pontos é exatamente essa primeira pergunta, que é qual é que é o meu regime de trabalho? É presencial, é remoto, ou é balanceado, ou é híbrido? E isso acho que é importante hoje em dia termos isso bem ciente, e a pandemia acabou-nos por começar a aprender, passo a passo, a equilibrar isto, e acho que no meio está a virtude. Acho que este híbrido, não tenho um dado estatístico, mas eu tentei procurar, mas diziam já que 60% dos colaboradores de várias empresas hoje em dia, o modelo que pretendem é o modelo híbrido. Ou 3-2, ou 2-3, é este o formato que eles hoje em dia pedem às organizações e que desafiam as organizações a adotarem. Por outro lado, também há desvantagens, e muitas delas acabam por ser, eu acho que cada vez mais sentimos isso, acabam por ser sempre a dificuldade de comunicação. Porque ao isolarmos e ao estendermos as nossas equipas, a dificuldade de comunicação e de trabalho em equipa também se distancia. Coisas que nós antigamente, se calhar presencialmente, resolvíamos muito rápido, hoje temos aqui ter que aprender a utilizar plataformas digitais para que isso não aconteça. Acho que este é um modelo de aprendizagem que nós todos estamos a adotar e que estamos a evoluir. Eu acho que ainda não estamos no nosso melhor e no nosso grau de maturidade que devíamos estar, mas que claramente essa evolução está a acontecer. Segundo ponto, acho que isto também traz uma desvantagem, que é o isolamento dos colaboradores. Ou temos um trabalho que permita ter mais dias, por exemplo, em remoto do que em detrimento em presencial, começa a haver aqui uma questão que é importante, no meu ver, que é a falta de interação social. Que não é só o debate daquilo que é o nosso dia-a-dia do ponto de vista da empresa, mas estender para o debate além da empresa, ou seja, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de político, que é para nós também percebermos os contextos económicos que estamos a viver e como é que também ajudamos a empresa a encarar estas diferentes variáveis que nós utilizamos. E às vezes, muitas vezes, acontece quando nós vamos para um trabalho completamente remoto, às vezes é a dificuldade de separação em termos do trabalho e do tempo pessoal. Por isso, acho que isso, trazendo este modelo híbrido, como se diz, o work-life balance melhora, porque conseguimos gerir melhor o nosso dia-a-dia, de forma a conseguir atingir aquilo que é a produtividade. Segundo ponto, Henrique, acho que
Hoje a evolução tecnológica e a dependência que nós tivemos de uma boa ligação de internet, acho que acabou por melhorar significativamente e permite-nos dar mobilidade. Nós associamos muito o modelo híbrido a sede da empresa, mas hoje, quando nós falamos de mobilidade, é permitir-nos estarmos em qualquer lugar e poder dar resposta a esses lugares. E isso tem a ver muito com qual é que é a ligação que eu tenho, a forma segura como eu vou ligar, como é que eu vou proteger os meus dados e como é que eu sensibilizo as minhas pessoas. Acho que claramente isso é os desafios que vieram-nos trazer e que o regime híbrido começa também a dar outra coisa que é, à medida que nós vamos aprendendo a trabalhar nestes modelos, com estas plataformas digitais, começamos a reduzir aqui os atritos e conflitos que antigamente existiam de disponibilidades e de aumentar os níveis de stress até dos próprios de disponibilidade com o balanço com a nossa vida particular. Acho claramente isso são dos pontos mais importantes que eu vejo hoje em dia e que a adoção destas ferramentas que nós fomos forçados na pandemia a utilizar, como plataformas de e-learning, ou plataformas de colaboração, ou plataformas de gestão de software, de gestão de projetos, ou plataformas de videoconferência, vieram-nos ajudar a melhorar mais essa produtividade e eficiência e permitir que os colaboradores possam trabalhar remotamente, independentemente de onde estejam. Obrigado, Luís, por esta súmula interessante. Eu pedia a opinião do António Correia, da WatchGuard, precisamente sobre este tema, qual é que é a realidade atual. A resposta do Luís acaba por ser bastante completa e eu estou totalmente de acordo. De facto, acho que no meio está a virtude e é de facto um desafio para as empresas conseguirem criar o contexto mais produtivo, digamos assim, mas que seja capaz de equilibrar tanto a flexibilidade no trabalho, mas também aquilo que eu julgo cada vez mais vai ser aqui um problema, que é as pessoas estarem habituadas a trabalhar a partir de casa e de facto aquela falta de contacto, aquela falta de para comentar o que se passou no fim de semana, no limite. Portanto, há efetivamente essa falta e mesmo em termos de produtividade também o ouvir o telefonema do outro, aquele comentário junto da máquina de café. Acho que há aqui de facto muita coisa que se perde e nem tudo são rosas. Mas acho que, e acho que, por exemplo, esta sessão é um exemplo, de facto é muito mais fácil estarmos aqui todos hoje, muito mais fácil coordenarmos as nossas agendas, tendo em conta que estamos a fazer esta sessão, por exemplo, de forma remota, e portanto há muitíssimo a tirar. Mas lá está, aquilo que vejo, aquilo que constato é sem dúvida nenhuma cada vez mais uma questão híbrida, ou seja, o 2.3, o 3.2, sem dúvida nenhuma, e acho que é aí que vamos ficar. Acho que se vai continuar a ver uma aposta muitíssimo grande das empresas em tornar os escritórios mais atrativos, também normalmente acabam por ter que receber menos pessoas ao mesmo tempo, portanto vejo também claramente essa tendência. Mas acima de tudo preocupa-me esta questão da falta de contacto, da falta de contacto das pessoas umas com as outras e acho que isso mais tarde ou mais cedo, porque isto tempo passa no instante e muito tempo a trabalhar desta forma vai efetivamente trazer os seus desafios. Obrigado, António. Eu pedia a opinião do Nuno Nogueira, precisamente sobre este ponto também e eventualmente sobre esta falta que muitos de nós sentiremos nestes regimes do cafezinho, né? Daquela pausa do café. Claramente estamos todos remotos e não bebemos o café, não trocamos impressões pessoalmente, e isso é realmente uma realidade. Sim, estou de acordo com o que foi dito, obviamente, e claramente a tendência será para regimes híbridos. Agora é fundamental, como também já foi dito, garantir que não se perde a cultura das empresas, não é só a mobilidade ou a interação entre os próprios colaboradores que pode perder algum contacto, e o trabalho de equipa remoto por vezes pode não ser tão produtivo, apesar de todas as ferramentas que temos, mas também é fundamental manter a cultura das empresas e remotamente, por exemplo, integrar novos colaboradores ou fazer novos processos de adaptação das organizações. Por vezes o regime remoto, ou mais remoto do que híbrido, pode ter aqui desafios bastante importantes. Sem dúvida também, e já foi um pouco falado pelo António Correia,
o regressar ao escritório ou dotar os escritórios de melhores condições, é porque todos nos habituámos a trabalhar remotamente, mas os escritórios não estavam preparados, ou muitos dos escritórios não estavam preparados para depois ter a interação de quem está no escritório com quem está remoto de um modo eficiente. E esse eu acho que é um papel fundamental também das organizações, que é de dotar de audiovisuais e de capacidade de interação, quer dos participantes remotos, quer dos participantes, por exemplo, numa sala de reuniões, e permitir com que trabalhem ao mesmo nível. E eu acho que só aí é que se consegue realmente uma produtividade maior. E como dizia o Luís Lança, não é o casa-trabalho, é o casa-trabalho e o em qualquer lugar, né? E isso hoje em dia é um aspecto relevante nas organizações. Muito obrigado, Nuno. E passaria também, endereçaria também a questão ao Nuno Pereira da Noesis. Eu acho que há aqui uma série de pontos, obviamente a conversa seria muito importante, mas também há pontos aqui que se podem colocar que têm a ver com a coordenação das equipas. Portanto, se estamos a trabalhar e provavelmente na Noesis isso acontece, essa experiência acontece. De certeza que tem equipas que uns estão no escritório, outros estão remotos. Portanto, Nuno, gostaria de ouvir a sua opinião também. Em primeiro lugar, o que foi dito penso que resume de forma bastante completa todo este tópico. Existe efetivamente, e nós temos efetivamente tentado tornar mais atraente este método de trabalho mais híbrido, porque efetivamente o híbrido à partida veio para ficar, pelo menos é essa a tendência ao dia de hoje que temos verificado e efetivamente aquilo que foi dito, ou seja, muitos dos colaboradores, a primeira ou das primeiras questões é como irão ficar, será híbrido, será remoto, será presencial, ou quando há presencial, qual é que é o número de dias presenciais, etc, etc. E o que temos verificado é que efetivamente torna-se difícil recrutar talentos se não tivermos uma resposta atrativa a este nível. E mesmo do ponto de vista da capacitação dos escritórios, do próprio cliente, muitas vezes nós temos esta dificuldade de o próprio cliente ter uma visibilidade diferente de nós enquanto empresa que capacita o cliente e capacita as suas equipas, nem sempre a nossa visão é a mesma do cliente. Isso também nos limita, no fundo, a forma como conseguimos atrair e manter os talentos. E penso que, até pegando num ponto anterior, penso que será importante evoluir e renovar a própria cultura das empresas. Ou seja, não vai ser fácil nós contrariarmos este movimento, não vai ser fácil, nem penso que seja esse o caminho, penso que o caminho é ok, vamos ter que adaptar a cultura das empresas, adaptar a forma como interagimos, criar novas formas de promover o diálogo, o contacto entre os vários colaboradores, as FIAs, a organização, etc. E isso vai obrigar um pouco, lá está, a modificar a cultura da empresa e adaptá-la a esta nova realidade. Quanto tempo uma coisa destas demorará? É difícil dizer, a verdade é que nós temos a tecnologia para nos ajudar e tem sido uma ajuda fundamental nessa evolução. Vamos ver os próximos passos. Obrigado, Nuno. E para terminar esta primeira ronda desta primeira questão, eu pediria a opinião do Rui Fernandes, da Varones. Rui? Olá, bom dia novamente. Bom, eu revejo-me praticamente naquilo que foi dito. Acho que, efetivamente, pronto, é o novo normal. Não há métricas, como o Luís Lança indicou, que possam sustentar tudo aquilo que a gente diz aqui, ou pelo menos eu não os conheço. O nosso entendimento é aquilo que nós vamos, ao fim e ao cabo, absorvendo no nosso dia-a-dia, na relação que temos com as pessoas. Acho que acima de tudo, as empresas têm, eu acho que muita da capacidade de reter talentos, com esta questão de saber se vão trabalhar de casa, se vão trabalhar no escritório, tem muito a ver com a cultura da própria empresa. Tem que ser a própria empresa, ou eu vejo isso em algumas organizações que arranjaram estratégias para conseguir conjugar ambas, ao fim e ao cabo, ambas estes cenários de tanto estar a trabalhar em casa, quando estamos a falar de um trabalho mais operacional, em que não é necessário estar perto das pessoas, mas depois as próprias pessoas das organizações já começam elas próprias a sentir, e mais uma vez isto é um entendimento que nós vamos absorvendo, a sentir necessidade de estar, a fazer um ponto de controle. E é isto que eu tenho estado a observar, digamos, dentro das nossas organizações.
Ou seja, mediante a maturidade que as empresas têm de evoluir nos seus processos de relação com as pessoas, as próprias pessoas estão a corresponder e elas próprias, por sua iniciativa, pedem de facto que exista também um pouco um equilíbrio. Portanto, estar em casa é ótimo, sim, mediante determinadas funções, mais uma vez, como o Luís disse, há algumas funções que infelizmente é impossível, mas elas sentem essa necessidade. Sentem necessidade não só para pessoas que já estão há algum tempo, para continuar a ter aquela cultura de empresa, porque a gente aprende uns com os outros. Eu, muito honestamente, e tenho aqui uma opinião um bocadinho, tem a ver também, mais uma vez, com a experiência que a gente tem, alguém que está a pedir inicialmente, se trabalha para fazer de casa, se é para fazer numa empresa, para alguém que está a começar, é estranho, porque ao fim e ao cabo as pessoas, as empresas, o mais-valia que as empresas têm são as pessoas, e nós aprendemos uns com os outros. E é ótimo para quem está a começar e começa numa empresa, estar perto de quem lá está há mais tempo para absorver também essa cultura e o saber das outras pessoas. Portanto, de facto é isso que nós temos estado a ver. Há de facto o híbrido veio aqui, é o novo normal, apresenta desafios do ponto de vista da segurança, aumenta a colaboração, aumenta a produtividade, verdade, e também representa um novo desafio para as equipas de segurança que de repente deixaram de quer dizer, algumas já tinham já há algum tempo feito esta migração do on-prem para outras plataformas. A pandemia, de facto, veio acelerar todo este processo e, de repente, as equipas de segurança, enfim, viram-se na necessidade de um curto espaço de tempo, começar a ter um desafio que é como é que eu vou garantir que os dados que estavam no meu on-prem, dentro do meu perímetro, com todas as minhas tecnologias de segurança, vão continuar seguras quando estão a ser acedidas por qualquer pessoa que eventualmente esteja no planeta, porque é verdade, hoje em dia nós conseguimos contratar pessoas que estejam em países diferentes. E é precisamente esse o grande desafio que nós temos estado aqui a ver e a ajudar as organizações a conseguir manter essa segurança. Obrigado, Rui. Vou passar a palavra agora ao colega Rui Damião para a próxima questão. Henrique, deixa-me só. Obrigado, Henrique. Sim, Força. Porque eu acho que há pouco o Nuno tocou num tema que é pertinente, eu acho que tem a ver com a adaptação das culturas a estas novas existências, e há um ponto que é importante, que quando o Rui estava a falar, me veio que é os espaços hoje de coworking. Acho claramente que estes espaços de coworking têm uma palavra a dizer do ponto de vista de interação social e entre as organizações. E esse equilíbrio, muitas das vezes, quando a gente fala de mobilidade, é até chegar a estes espaços. Porque na pandemia houve uma desaceleração completa deste espaço de coworking, que era as empresas, mesmo multinacionais, terem um spot lá para poderem promover a interação, promover a networking, promoverem apresentações de ponto de vista de partilha. E claramente hoje nota-se agora, nesses novos dados estatísticos, numa recente artigo que eu li, que começa outra vez a termos perto de 20% de crescimento neste espaço de coworking, exatamente para incentivar esta questão da mobilidade, que é qual é os espaços que eu tenho distribuídos à volta, por exemplo, da zona urbana de Lisboa, ou do Porto, ou do Braga, em que eu possa utilizar para poder promover esse networking e essa interação social entre as diferentes empresas também, que é importante. Não só a cultura, mas também entre as diferentes empresas para conseguirmos adotar. Era só esta nota, Henrique, que eu acho que era importante, que o cowork acho que vai começar a ter aqui também outra vez uma nova palavra na interação das nossas vidas e na interação das nossas empresas e culturas. Um ponto muito relevante. Muito obrigado, Luís. Passaria agora a palavra ao Rui para continuarmos na próxima questão. Obrigado, Henrique. Nós vamos ainda continuar aqui sobre o tema dos modelos de trabalho, da mobilidade e como é que as empresas se podem organizar. E eu queria começar como estamos vindo a falar neste novo paradigma da forma de trabalho e de colaboração e também de educação e aprendizagem, queria perguntar ao Nuno Nogueira como é que vê o futuro da mobilidade e da forma como as empresas podem organizar o trabalho nesta nova realidade. Nuno? Sim, obrigado. Sim, já
Há um aspecto que já tem sido vindo a ser referido, que é o trabalho realmente não é um local físico, é uma atividade. E essa é uma consciência que em muitas organizações já existe há muitos anos. Sei lá, nas multinacionais, muito devido à dispersão geográfica dos colaboradores, já há muitos anos que o conceito de trabalho não é um local físico. E eu acho que a pandemia o que nos trouxe foi realmente a aceleração desse conceito, ou seja, muitas das organizações nem percebiam que, tendo as pessoas dispersas geograficamente, conseguiam, na realidade, continuar a ser produtivos. Agora temos estas questões todas que falámos do voltar ao escritório ou ter os modelos híbridos, mas na realidade muitas das organizações perceberam que conseguiam ter estes modelos de negócio ou estes modelos de trabalho mais do que negócio e manter o seu negócio em funcionamento. Mas claramente para a evolução ou para o futuro da mobilidade, como queremos chamar, temos estes 3 vetores importantes, que é a mistura da tecnologia com os processos e a cultura das empresas. E como, se calhar, apesar de todos os que estamos neste painel somos de áreas tecnológicas, se calhar a parte tecnológica é a mais simples. Hoje em dia existem diversas soluções, desde colaboração a tecnologias de e-learning, sei lá, um PC com um método de acesso seguro a uma organização ou às minhas aplicações em cloud ou onde quer que elas estejam, eu consigo fazer ensino à distância, ou medicina à distância, ou exercer qualquer função empresarial. Depois posso ter mais segurança, menos segurança, soluções mais colaborativas, menos colaborativas, mas na realidade o que tem que mudar ou o que tem que ser realmente adaptado nas organizações, a parte tecnológica, o IT consegue dar uma resposta relativamente bem conseguida nos dias de hoje. Temos tido uma maturidade que foi evoluindo nestes últimos 2, 3 anos a um ritmo bastante acelerado, mas é fundamental realmente mudar os processos e a cultura das organizações, porque continuamos a ter muitos processos que se mantêm ligados ao escritório, digamos assim, ou ao local físico, e esses processos e a transformação digital, como há muitos anos falamos, tem que ser cada vez mais uma realidade e uma maturidade e um evoluir constante das organizações para garantir a colaboração e a produtividade dos seus colaboradores, independentemente do local físico. Eu acho que esse vai ser o papel fundamental de futuro, não tanto tecnológico, porque a tecnologia existe, mas mais a adaptação dos processos, da interação entre os próprios colaboradores e a organização. E mais uma vez aqui, eu acho que é fundamental criar canais de comunicação. Desde reuniões globais da organização, desde reuniões mais de coordenação de equipas, não é o controle do que as pessoas estão a fazer em casa ou em qualquer local, mas sim garantir que todos esses colaboradores se sentem parte de um objetivo comum. Eu acho que este é o principal desafio para as organizações. Não é tanto a parte de tecnologia, volto a dizer, mas sim garantir que todos estamos em conjunto a trabalhar para um objetivo comum. Era mais fácil no escritório há uns anos atrás, porque nos encontrávamos todos e todos percebíamos para onde estávamos a ir em grupo, digamos assim, e como já foi dito anteriormente, aprendemos uns com os outros, integramos novas pessoas nas organizações mais facilmente no escritório. Portanto, é fundamental realmente canais de comunicação, mais do que a tecnologia per si, canais de comunicação efetivos e que permitam com que os colaboradores que se continuem a ligar entre si e a organização para um objetivo comum, que eu acho que é esse o ponto fundamental hoje em dia na evolução da mobilidade. Obrigado, Nuno. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Luís Lança sobre que o futuro da mobilidade e como é que as empresas podem organizar o trabalho nesta nova realidade. Luís? O Nuno acabou por elencar aqui alguns pontos que são claramente interessantes. Eu diria claramente que a pandemia impulsionou a transformação na mobilidade e no trabalho, e até na adoção. Algumas ferramentas que até o próprio Nuno há pouco falava em sistemas de audiovisuais, videoconferência, que já existem há 10 anos ou há 20 anos, e que muitas delas pareciam claramente obras de arte dentro das salas, que não eram utilizadas, e que hoje em dia são utilizadas com um fundamento. Mas eu dou aqui outro exemplo, pode não ter a ver com mobilidade, mas tem a ver com a aprendizagem. Nós hoje em dia, com ferramentas como o SharePoint para fazer partilha de um documento e estamos a escrever todos em simultâneo, nós antigamente o que fazíamos era versões. Estou a dar um exemplo de uma proposta, que era cada um fazia a sua parte e depois havia um que compilava tudo. Até esta forma de produtividade,
que é trabalhar em simultâneo sobre o mesmo documento e aumentar essa capacidade, até do ponto de vista da aproximação entre as equipas, que a gente está a vê-los a trabalhar todos em simultâneo, é extremamente importante. E isso vem impulsionar isso. No fim de contas, esses micro-objetivos, eu sou muito hoje em dia fã dos OKRs, dos Objetivos Key Results, ou seja, acho que nós temos que ter micro-objetivos para alcançar o objetivo comum da organização, da visão da organização e caminhar. Mas estes micro-objetivos acabam por melhorar a comunicação entre nós, a proximidade, e essa transformação digital que nós estamos a fazer, porque a realidade é que todas as nossas empresas, sejam elas nacionais ou multinacionais, não conseguiram desmaterializar todos os seus processos. E como não conseguiram desmaterializar, e estão nessa fase de roadmap ainda de desmaterializar alguns desses processos, nós temos que encontrar aqui formas, claramente que eu acho que o canal de comunicação é uma delas. Segunda, é as ferramentas que nos permitem ter uma maior produtividade e aproximar as equipas a trabalhar no mesmo senso comum. Acho claramente que isso é um dos pontos que é fundamental hoje em dia, que é adotarem e até ensinarem. Nós falávamos hoje em dia de aprendizagem. Eu acabo por ser um fã hoje em dia do LinkedIn, do ponto de vista da learning, porque na realidade, no fundo, acabamos por conseguir ter acesso a muitas coisas de aprendizagem que no nosso dia-a-dia acabamos por desvalorizar, ou por não ter, ou por não aprender. E isso é importante também nós hoje em dia, olhar para o nosso ecossistema que temos à nossa volta e saber como utilizá-lo, e saber como o pomos em prática. Acho que isso vai-nos melhorar bastante aqui a forma de comunicarmos e melhorarmos. Mas há outro lado, que é, embora hoje o trabalho remoto seja uma realidade e possa reduzir custos para uma operação, mas exige outra coisa. Eu acho que isto de uma redução de custos é uma questão, aqui um binómio um bocadinho estranho, que se nós estamos a fazer uma dispersão das nossas pessoas, há uma coisa que nós temos que garantir, que é a segurança dos dados e a forma como elas acedem aos dados. E isso leva a outro desafio, se calhar que o Rui melhor que eu, é isso, que é a imutabilidade dos nossos dados, a proteção dos nossos dados, para não podermos levar um ataque e temos aqui um desafio maior. E essa sensibilização às pessoas é importante. Portanto, no ponto de vista de comunicação, acho que claramente temos aqui um caminho muito grande do ponto de vista da aprendizagem e de aumentar a nossa produtividade. Segundo, temos outro caminho, que eu acho que é também muito relevante, que é a sensibilização das pessoas sobre a segurança dos dados. E isso leva a que que eu acho que é o maior desafio que nós temos, que é a coesão de equipas. Ou seja, isto não é um departamento, e nós trabalhamos muitas das vezes hoje em dia por áreas departamentais, ou temos aqui, ou vamos para modelos mais agiles, para ser mais matriciais, mas isto acaba por nos levar a isto, exatamente isto, que é aprender também como é que nós criamos aqui nestes modelos híbridos de trabalho, novas formas de comunicar e de interagir, para que sejam adotadas no nosso presente e que sejam melhoradas no nosso futuro. Obrigado, Luís. Eu, antes de passar a palavra ao Nuno Pereira da Noesis, queria só pedir para tentarem manter as vossas respostas em 2 minutos. Nuno Pereira, como é que vê aqui o futuro da mobilidade e como é que as empresas podem organizar o trabalho? Tentar os 2 minutos. Concordando com tudo o que foi dito até aqui, acho que há aqui um conjunto de desafios também que já estão a ser desafios, mas vão continuar a ser importantes, que é, por exemplo, a forma como as empresas, ao entregarem devices aos colaboradores, a forma como vão ter que pensar modelos de ownership dos devices, dos dados, da propriedade daquilo que está dentro dos devices, e isto tem sido algo que tenho visto muito ligado, lá está, ao mundo mais da mobilidade, mais do device, mas é algo com que muitas empresas ainda não se debateram a fundo, que é o device é de quem? É meu, eu dou ao colaborador, tenho direito a quê? Vou criar para áreas privadas, áreas públicas, etc, etc. Acho que isto vai ser também um ponto que cada vez mais vai ser relevante, porque cada vez mais há exigência do remoto e do acesso ao trabalho remoto. Outra coisa que acho que é muito importante é a abstração do mundo físico, que bate um pouco naquilo que o Luís estava a dizer.
não só do ponto de vista daquilo que é a tecnologia, ou seja, a adoção de clouds públicas que temos visto a crescer de forma muito acelerada, a adoção de software e modelo as a service, mas também a abstração do mundo físico do ponto de vista dos processos, do ponto de vista das pessoas, conseguirmos ter mais uma realidade mais desagregada daquilo que são as nossas restrições e limitações físicas. Eu acho que isso vai ser muito importante. São paradigmas que estão a acontecer e isso bate, lá está, na tal adoção da cloud pública, muito por via de permitir aos colaboradores aceder a qualquer aplicação de dados, etc., em qualquer lugar, e a cloud pública traz-nos essa facilitação, mas existem outros paralelos em que isso será também necessário conseguir dar esse tipo de resposta. Por outro lado, também um tema que eu acho que é muito relevante com a mobilidade tem a ver com nós hoje em dia vemos os recursos a darem mais importância à vida pessoal relativamente à vida profissional. Isto é algo que eu penso que a cultura portuguesa era um pouco ao contrário. Tínhamos muito foco na vida profissional e muitas vezes em detrimento da vida pessoal, e hoje em dia vemos os recursos a conseguirem balancear melhor estes dois mundos, coisa que nós já víamos em alguns países no estrangeiro, inclusive havia muito a ideia de dizer, pá, não, em Espanha eles têm mais atenção a isto e equilibram melhor, e etc. E hoje em dia, em Portugal, começamos a ver os recursos a darem tanta importância ou mais importância até que à vida pessoal versus a vida profissional, e eu acho que isso vai trazer mais produtividade porque acaba por trazer também, por ser mais saudável para o recurso em si. Obrigado, Nuno. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Nelson Martins, da ASUS. Nós teremos daqui a pouco uma questão mais direcionada para os dispositivos, mas o Nuno também falou aqui um bocadinho de dispositivos. Portanto, Nelson, como é que foi aqui o futuro da mobilidade, que também certamente passa pelos dispositivos? Correto, Rui, obrigado. É importante, como dizia o Nuno Nogueira, que as empresas mudem os processos e possam evoluir. Portanto, as empresas têm que assumir que querem realmente dar esse passo, que querem agarrar o salto para um futuro de mobilidade, e para isso que apostem em novas soluções. E naturalmente, no caso da ASUS, estamos a falar de soluções tecnológicas que permitam as empresas dar aos seus funcionários equipamentos ou soluções alternativas para quem precisa de estar sempre ligado, em constante movimento, toda a hora e em qualquer lugar. No caso da ASUS, falando aqui a nível de dispositivos, é realmente uma preocupação que temos, pensamos nesse tipo de soluções, e é por isso que apresentamos equipamentos mais finos, mais leves, fáceis de transportar, como é o caso do nosso segmento de notebooks, os ASUS ExpertBooks. A título de exemplo, por exemplo, o nosso equipamento ExpertBook B9 é um modelo que se enquadra nesta nova realidade de mobilidade, notebook com menos de 1 kg, com uma autonomia para um dia inteiro de trabalho, mas mantendo na mesma um elevado nível de performance. Ou então, por exemplo, o modelo ExpertBook B7, que é um equipamento com ecrã touch, que roda 360, com ligações 4G e 5G, para quem precisa de estar sempre ligado. Portanto, aqui o importante, ou o futuro da mobilidade, passa por este tipo de soluções diferentes para cada necessidade do dia a dia. Obrigado, Nelson. Eu gostava também de ouvir, por último, nesta questão, o Mário Plata, da LastPass. Eu sei que o Mário tem estado a trabalhar fora do país, e queria que também, se fosse possível, claro, que partilhasse aqui um bocadinho da sua visão sobre como é que foi o futuro da mobilidade e de como é que as empresas podem organizar o trabalho nesta nova realidade. Mário? Com certeza. Eu concordo com tudo o que foi dito. Acho que há alguns detalhes que eu diria, não nada de novo, mas alguns detalhes no que já foi dito. Eu acho que, em termos de a pressão que eu vejo bastante nas empresas, é a maneira como gerir trabalho de forma assíncrona. Porque é muito fácil a parte da tecnologia e ter toda a gente ligada na mesma Zoom call, se caso disso, ao mesmo tempo, mas a maneira quando se começa a abrir as portas da mobilidade, passamos a ter que potencialmente trabalhar com colaboradores que estão dispersos pelo mundo.
Por exemplo, em termos de LastPass, nós temos gente na Austrália, temos o nosso grande hub de engenharia na Hungria, temos gente no UK, onde eu estou baseado, temos Guatemala, temos Estados Unidos, temos coisas acontecem a qualquer momento do dia. E focar a parte dos processos da empresa para que o trabalho possa ser feito de forma assíncrona o mais possível, pronto, tem de ser tem de ser um foco da gestão e leadership. E também o que já foi dito, mas a parte de engagement social dentro das organizações e como é que vamos fazer com que as pessoas não tenham que ter um tema muito específico para falar sobre elas, para realmente poder continuar a trabalhar na cultura e tudo isso. E finalmente, o último ponto que eu mostraria é mesmo a parte das expectativas por parte dos trabalhadores, não é? Porque há 5 anos atrás não haveria tanta expectativa que os colaboradores pudessem, estando no seu telefone ou estando num laptop, de ter o mesmo tipo de experiência a aceder a dados empresariais ou a ferramentas empresariais, mas hoje em dia já existe. E ter a possibilidade e o foco em fornecer soluções que deem esse tipo de experiência, não só em nível da experiência do colaborador, mas também do ponto de vista de segurança, a aplicação uniforme de políticas através do multiple devices e etc. Esses são pontos e que acho que ainda a indústria em si ainda tem que fazer muito para chegar aí. Obrigado, Mário. Eu passava a palavra ao Henrique para avançarmos com a terceira pergunta. Henrique? Obrigado, Rui. Primeiro, a próxima questão, ou esta que vamos endereçar agora, tem a ver com a gestão dos dispositivos. E é uma questão, creio eu, que é uma questão bastante relevante, porque os dispositivos têm-se vindo a multiplicar as suas características, a multiplicidade, até o ciclo de vida, ou seja, o ritmo a que os dispositivos são substituídos e o papel cada vez mais importante que têm nas organizações em termos dos serviços a que conseguem aceder. Isto é, portanto, há uns anos atrás um telefone móvel teria capacidades muito limitadas em termos do acesso a serviços críticos entre as organizações. Hoje não é essa a realidade. Qualquer dispositivo móvel hoje pode ter autorização, se assim se pode dizer, de acesso a sistemas muito críticos. E, portanto, como é que esta questão é como é que nós conseguimos fazer uma gestão, ou como é que as empresas conseguem fazer uma gestão eficaz destes dispositivos, agora nesta perspectiva híbrida, entre o estar presente na organização, o estar remoto, o estar a grande distância, até como o Mário estava a referir agora. Portanto, eu endereçaria a questão, ou começaria por endereçar a questão ao Rui Fernandes. Rui, como é que se gera esta complexidade? É complexo, de facto. Redundância. É complexo, pronto. De facto, e é importante que as empresas tenham essa consciência, não é? De ter uma estratégia bem definida de proteção de dispositivos, perceberem a importância que existe. Repetindo um bocadinho, efetivamente a pandemia foi uma coisa horrível, foi uma coisa que não foi nada positiva para a humanidade, mas do ponto de vista do ponto de vista de trabalho, efetivamente as empresas tiveram que se agilizar, tiveram que ir rapidamente, enfim, buscar soluções que não tinham, muitas delas, algumas sim, mas dependendo da maturidade também de cada organização, da dimensão, enfim, há vários fatores que depois também, ao fim e ao cabo, definem, digamos, as estratégias de investimento de cada organização. E de repente começámos a observar tecnologias de forma mais transversal, coisas que nós víamos mais ao nível do enterprise. E neste momento já é quase comum vermos em todos os verticais e todas as dimensões. A gestão dos endpoints, a segurança de acesso aos dispositivos, um programa de gestão de vulnerabilidades, auditorias regulares aos próprios dispositivos, enfim, sistemas de detecção de ameaças mais avançados. Portanto, efetivamente, isso começou-se a observar, começaram este tipo de competências a começarem a surgir mais no nível, mais uma coisa que as equipas de segurança tiveram que ir buscar. No entanto, e do nosso ponto de vista, tudo isto é crítico e é mandatório,
mas consideramos que, e mais uma vez tendo em consideração o regime híbrido, o regime completamente remoto, e o regime não, enfim, híbrido do ponto de vista também da informação que continua no on-prem, se formos a ver, é muito significativa. Este tipo de abordagens necessitam também de uma estratégia do ponto de vista de proteção de dados. Mais uma vez, é importante perceber estes dispositivos que já estão a ser protegidos com estas tecnologias todas, com estas várias layers, várias camadas de proteção. É importante ter uma estratégia centrada nos dados para darmos contexto a essas proteções, porque se nós formos a ver ao final de contas, estas estratégias servem para proteger as pessoas que estão externas, estão fora de um ambiente de escritório, estão menos protegidas, estão mais expostas socialmente. Hoje em dia toda a gente se expõe, há pouco alguém no painel, peço desculpa, indicou exatamente isso. Nós expomos demasiado a nossa vida, é muito fácil perceber onde é que determinada pessoa trabalha, que tipo de função desempenha, e com base nessa informação é muito ágil de produzir uma ameaça que vá atingir. Portanto, as pessoas estão muito mais expostas no regime híbrido, estão mais expostas ao risco, e por isso é que é importante nós percebermos o que é que se está a passar nos dados, porque esses dispositivos na prática vão estar a ceder àquilo que a companhia está a fazer. Portanto, é a produção de dados, é saber que dados é que estão a ser produzidos, de que forma é que estão a ser partilhados, quem é que lhes está a ceder, que tipo de comportamentos estão a existir. Às vezes nós observamos por vezes enfim, digamos, nos nossos projetos, determinados comportamentos que as pessoas tomam sem o saber, estão a colocar a empresa em risco, completamente de forma inocente. Por outro lado, há também, enfim, episódios onde isso não é tão inocente, existem efetivamente as chamadas as ameaças internas, que é uma realidade, e por isso é que nós, consideramos que é muito importante nós conseguimos dar esta visibilidade às organizações para elas perceberem onde é que está o risco e poderem adequar todas as outras camadas de segurança e conseguirem manter o risco sempre o menor possível. Por outro lado, também é importante, e consideramos que existam sistemas que consigam perceber o que é que está a acontecer aos dados em tempo real. No caso de se identificar um episódio de uma exfiltração de dados ou um dano, digamos, do próprio dado, um esquema de ataque de ransomware, existam capacidade de conseguir parar esse ataque através da análise do comportamento. Portanto, ou seja, na prática nós conseguimos perceber efetivamente de que forma é que a informação está a ser acedida e agir conforme. E dessa forma vamos mantendo sempre o risco o menor possível e garantimos que este tipo de eventos se conseguem reduzir de forma efetiva. Obrigado, Rui. Eu endereçava a questão também ao Mário Platt. Como é que se garante a integridade aplicacional, como é que se garante esta integridade dos dados, como é que se garante a usabilidade agora com este novo cenário? Como o Rui estava a mencionar, os desafios são reais, não é? E existe não só a parte de garantir acesso seguro, por exemplo, quem tenha soluções on-prem, etc. Normalmente soluções nesse sentido, como VPNs e outras, são as que são normalmente utilizadas. Mas também a maior parte das empresas hoje em dia também tem uma exposição muito grande a software as a service e tudo mais. Eu penso que uma das partes importantes também a salientar é como é que se faz a gestão de identidades. Questões como o single sign-on, etc., que é muito fácil empresas quando não têm uma aproximação robusta e políticas robustas a ter a certeza que tudo está integrado, é muito fácil stakeholders gerirem acesso próprio a plataformas, IT não ter qualquer tipo de visibilidade e ser muito difícil depois trazer tudo isso junto da maneira como se gera joiners, movers, leavers e esse tipo de processos dentro das organizações. Depois tem a parte de gestão da IT, que também acho que é relevante também noutros sentidos, é a questão de plataforma.
que também é muito fácil ir ao mercado e arranjar soluções ponto a ponto para cada um dos challenges da organização, mas depois isso põe também um burden muito grande a nível das equipas de IT, a ter de eventualmente gerir 20, 30 soluções diferentes para cada uma das necessidades muito pequenas da organização. Que depois torna-se também tudo mais difícil a nível de patching, a nível de gestão, a nível de visibilidade, etc. Finalmente, a parte da usabilidade e aplicação uniforme de políticas através das plataformas. Quando temos soluções diferentes para partes diferentes da nossa infraestrutura, dos métodos de acesso dos nossos utilizadores, pronto, torna-se também bastante mais difícil para as equipas de segurança perceberem qual é que é o estado da nação a nível de acesso, como é que está a nível de updates e ter certeza que continuamos a ter visibilidade, como o Rui estava a dizer, em tempo real, perceber o que é que está a acontecer para que possamos responder de forma efetiva. Muito obrigado, Mário. Eu passava a palavra também ao Luís Lança, precisamente sobre este tema. Luís? Eu acho que o Rui e o Mário correlacionaram bem todos os eventos que vivemos aqui à volta da segurança. Mas há uma realidade que eu acho que é fundamental. Eu cada vez mais acho que temos que acreditar numa adoção de consciencialização. E essa consciencialização passa pelas pessoas, pelos nossos colaboradores. E num ponto de vista pessoal, primeiro, que é, se perder os meus dados, o que é que me acontece? Se eu tiver um impacto, de um ponto de vista data leak dos meus dados, o que é que pode acontecer? E a partir daí, depois dessa consciencialização, estender às empresas. E o que é que eu explico isto? Porque a complexidade, e nós hoje em dia, Henrique, olhamos para nossas casas e vemos que se adotarmos por sistemas de domótica, com a sensorização toda, estamos a exponenciar a vulnerabilidade dentro da nossa casa. Se nós não soubermos defender a nossa própria casa e não tivermos a consciencialização, quais são os riscos dentro da nossa casa, muito menos vai ser numa empresa, muito mais vai ser fácil a empresa ser fragilizada. E porquê? Porque a densidade e a multiplicidade de equipamentos é muito maior. Portanto, acho que aqui, primeiro, é uma consciencialização sobre a cibersegurança nestas pessoas, desde o ponto de vista pessoal e estendê-lo à empresa. A seguir, acho que é importante, claramente, como já disseram, hoje em dia, ter ferramentas, como ferramentas de XDR, que fazem combinação entre o endpoint e a rede e correlacionar para podermos saber fazer isto. Componentes como Multi-Factor Authentication para podermos dificultar o acesso a outras pessoas que não são da organização. E, por fim, eu acho que o maior desafio que nós estamos a viver hoje em dia é, exatamente como disse há pouco, a aceleração de tantos dispositivos que nós temos, como é que nós respondemos à componente de vulnerabilidades. E olhando para isto, tem a ver com ou o end of life dos equipamentos, ou então aos patches que nós temos que atuar constantemente e que têm que estar correlacionados dentro do ecossistema de integração. Porque nós somos tecnológicos, nós não vendemos só tecnologia, também consumimos tecnologia. E também temos arquiteturas dentro de casa, e essas arquiteturas estão combinadas. E que por muitas das vezes estes patches têm impacto dentro dessas nossas arquiteturas e que nós temos que ter essa consciencialização. Acho que hoje em dia esse desafio, nós não conseguimos garantir uma resposta plena a esse desafio, mas que acho que temos que ter um bom plano de execução para conseguir ir superando alguns destes desafios que vão sendo aqui feitos. Como, por exemplo, também, há pouco o Rui falava sobre isso, como a própria realização dos próprios backups regulares de dados. Não sejam só do ponto de vista da empresa, mas sejam do ponto de vista também pessoais, do que é que nós temos nos nossos laptops. Acho que é importante os colaboradores terem essa consciencialização e nós conseguimos explicar que hoje em dia já não é só proteger uma base com as antigas firewalls e software de antivírus em todos os dispositivos que vamos proteger a nossa organização, mas que hoje em dia a complexidade está muito mais estendida pela multiplicidade de devices que temos à nossa volta. Obrigado, Luís. Eu gostava de ouvir a opinião do Nuno Nogueira sobre este ponto. Mais uma vez, voltando aqui ao tema da complexidade, eu recordo que há uns anos, nas empresas tínhamos um PC fixo, depois passamos a ter um portátil, alguns temos
2 portáteis da empresa dependendo das funções, há mais do que um sistema operativo, depois temos mais um smartphone, em alguns casos esse smartphone tem N aplicações, naturalmente, portanto a complexidade é o nome desta situação. Nuno. Sim, eu acho que já grande parte das coisas já foi dita, mas há uma coisa que eu acho que é fundamental as empresas começarem a adotar, que é políticas de segurança e não apenas a autenticação. A autorização que referiu no início desta sessão e que é muito importante. A maior parte das empresas hoje em dia adotam a autenticação MFA, o que quer que seja, para ter 2 fatores de autenticação, mas depois do utilizador estar autenticado, normalmente consegue aceder, obviamente que depende da maturidade das empresas, mas muitas das nossas organizações, o utilizador independente do dispositivo que está a aceder, assim que está dentro da rede, através de uma VPN, o que quer que seja, tem acesso à infraestrutura de rede toda, digamos assim, ou a grande parte da infraestrutura de rede. Eu acho que o que é fundamental, ou uma das características importantes e que não tem sido dado passos, porque também é complexo para as equipas da IT fazer, mas que é fundamental, é começar a dar o tal Zero Trust que todos falamos, que é mais um chavão de mercado, mas sobretudo dar a autorização respectiva a cada utilizador. Ou seja, se eu trabalho no departamento de marketing, acedo às aplicações de marketing, não tenho que aceder à organização toda. E isso hoje eu acho que detalhar ou tornar mais granular a autorização de quem pode aceder aqui é fundamental e é um desafio para as equipas de IT e infelizmente não tem sido muito adotado. Se calhar em grandes empresas sim, mas na generalidade das nossas PMEs temos ficado um pouco pela autenticação e não tanto passando para a autorização do que eu posso aceder aqui. Eu acho que este é um dos papéis, além dos pontos ditos anteriormente, acho que é um dos fatores muito, muito relevantes que tem que ser um futuro de curto prazo para grande parte das organizações. E dependendo do device com que eu estou a aceder, ter mais ou menos autorização dentro da minha organização. Se eu tiver o meu PC corporativo controlado pelo meu IT a 100%, com todas as aplicações de XDR que, como o Luís Lança dizia, ou de endpoint, que depois são mapeadas e correlacionadas com o XDR da organização, tenho direito para aceder a X ou Y elementos da minha organização. Se aceder com o meu device privado, os tais Bring Your Own Devices, que já é um chavão também do passado, todos sabemos que a maior parte das organizações não controla os devices dos colaboradores e a maior parte não tem sequer ferramentas de endpoint security nesses devices. Portanto, o nível de exposição que eu tenho que dar a esse dispositivo e a esse utilizador quando está nesse dispositivo tem que ser muito inferior. Eu acho que este é um dos passos fundamentais, além do que já tinha sido dito, que as organizações têm que começar a olhar, que é o Zero Trust e, sobretudo, a garantir que só autorizo o que o utilizador deve fazer na organização. Obrigado. E eu, para encerrar esta... Se me permite, Henrique, já agora só acrescentar uma coisa ao que o Nuno acabou de dizer, muito rapidamente. Acho que é de facto por aí, e muitas vezes não obriga ao investimento, a mais investimentos, a mais tecnologia. Ou seja, muitas vezes tem mais a ver com utilizar da forma mais capaz, digamos assim, de implementar de uma política com aquilo que já temos em casa, ou seja, com as soluções e com as tecnologias e com a segurança que já temos internamente e, de facto, controlar esses acessos, segmentar essas redes, portanto, tem mais a ver com, se calhar, essa sensibilização e implementação de uma política do que, efetivamente, com a aquisição de tecnologia. Só queria acrescentar aqui este ponto. Obrigado, António. Eu ia encerrar esta questão passando a palavra ao Nuno Pereira. Nuno. Não havendo muito mais a acrescentar àquilo que já foi dito, mas sim, penso que efetivamente passa ou seja, complementando um pouco aquilo que o Nuno Nogueira disse, penso é que as ferramentas de gestão de identidade, existem ferramentas de gestão de identidade mais modernas, viradas tanto para aquilo que é o utilizador interno, mas também para aquilo que é o nosso consumidor, o consumidor do nosso negócio. E esse tipo de ferramentas interessa não só a autenticação, mas também o próprio acesso. Eu penso é que a tendência também será a introdução de novas tecnologias dentro deste tipo de ferramentas que nos vão permitir, por exemplo, introduzir a segurança baseada em contexto, que eu estou no país tal, a segurança é desta forma, ou estou na rede tal, a segurança será daquela forma. Isto, por exemplo, a inteligência artificial é algo que eu penso que irá fazer parte deste tipo de soluções
para a interpretação do acesso e com essa interpretação também trazer todo um conjunto de ações automatizadas, proativas, e penso que a gestão de entidades e gestão de acessos, ou seja, tudo num só, é extremamente importante, de acordo com, conforme também dizia o Nuno, o tal Zero Trust, todas estas tecnologias são importantes, mas acima de tudo penso que vão também ter uma evolução muito grande nos próximos anos. Não só pelo investimento que as organizações estão a fazer na segurança, mas pela introdução e pela evolução brutal que se tem visto na inteligência artificial, que nos vai trazer todo um conjunto de mecanismos que também nos vão ajudar à gestão destes acessos dos dispositivos, a gestão, as plataformas também mais modernas de gestão de dispositivos também trazem a agregação dos dispositivos, ou seja, uma gestão centralizada, que é algo que já vemos em várias plataformas de gestão de dispositivos que nos permitem, lá está, adotar políticas homogéneas, ou pelo menos o mais homogéneas possíveis, dentro de vários sistemas operativos, vários modelos de equipamentos, etc, etc. Portanto, penso que as plataformas evoluíram e ainda continuarão a evoluir para facilitar e para centralizar, tornar mais homogéneo e mais simples às equipas da IT responderem aos desafios desta expansão brutal de dispositivos e de crescimento de dispositivos heterogéneos. Muito obrigado, Nuno. E para a próxima questão passaria agora a palavra ao Rui Damião. Rui. Obrigado, Henrique. Nós vamos continuar um pouco em linha com esta última questão. Vamos falar de segurança, que obviamente continua a ser um ponto importante. Além disso, temos aqui algumas empresas mais dedicadas a este tema. Eu ia começar por perguntar ao Mário Platt como é que se pode melhorar a cibersegurança das organizações numa altura em que o regime de trabalho híbrido é mais ou menos comum. Como é que se pode sensibilizar os clientes finais e principalmente os seus colaboradores para os perigos que daí resultam e como é que se pode manter a infraestrutura, no fundo, o mais segura possível. Mário? Acho que é importante, é muito fácil olhar para melhores práticas e certificações, etc., e tentar gerir ou definir programas dessa forma, mas acho que as empresas têm que olhar também um bocado quais é que são as ameaças com que empresas estão a ser afetadas hoje em dia. Existem reportes, por exemplo, o Verizon Data Breach Report, que é algo que sai todos os anos, e que menciona, por exemplo, o último, que Business Email Compromise, Phishing e credenciais roubadas são as três grandes ameaças que fazem com que tenham levado a data breaches, etc. Por isso acho que ter um foco no tipo de ameaças que são mais comuns deveria ser o sítio onde as empresas começam. Aqui no UK, por exemplo, nós temos a NCSC, o National Cyber Security Center, que tem guidance e até sistemas de certificação como Cyber Essentials, que são muito direcionados particularmente para PMEs, que claro que empresas muito enterprise, com milhares de colaboradores, têm que ter uma aproximação diferente com uma PME que tem normalmente recursos muito mais limitados. Mas o problema número um, acho que não é um problema que afeta a segurança, mas não é um problema de segurança, que é a parte de asset management, não é? Se as equipas da IT não tiverem uma aproximação robusta a como estão a gerir os assets e quais são os assets que elas têm, fazer a segurança deles vai se tornar muito mais difícil, não é? Mas a regra geral, começar com os conceitos de firewall, tanto a nível de host como a nível de on-prem ou cloud, que se use, configurações seguras, ter políticas para fazer patching e updates de forma regular, toda a parte de user access control e também a parte de malware protection. São os 5 objetivos, por exemplo, do sistema de certificação que eu mencionei, Cyber Essentials, e acho que é um ótimo sítio para PMEs em particular, para começarem a desenvolver as suas estratégias de segurança. A nível das infraestruturas, dependendo do tamanho da organização, isso é algo que também tem se tornado mais difícil, porque todas as nossas empresas têm demasiados assets, a regra geral, temos muita coisa, não é? A regra geral. Ter uma aproximação a algo que outro chavão começou a ser utilizado um bocado mais nos últimos anos, que de Attack Surface Management, focar naqueles tipos de assets que estão mais expostos, etc., ou mesmo nas populações de utilizadores internos,
que estão mais expostas a risco, como executivos, como administradores que têm acesso às chaves para pronto, toda a parte mais acesso privilegiado, etc. Seria novamente a minha sugestão de como começar a desenvolver a estratégia de segurança. Obrigado, Mário. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do António Correia, da WatchGuard, sobre o tema da cibersegurança e da sua importância. Bom, as Peço coisas desculpa. não, Sim, as coisas, força. as coisas não ficaram efetivamente mais simples, e lá está o trabalho do híbrido, não vai facilitar a tarefa, mas eu acho que, por um lado, temos tecnologia mais do que suficiente para dar resposta a isto. Acho que tudo se deve basear e o primeiro passo deve ser efetivamente a aposta numa política, lá está, de confiança zero, de zero trust, se quisermos chamar, chavão ou não, acaba por ser um bocadinho essa orientação que acho que se deve ter. Ou seja, as pessoas têm que ter acesso apenas e só àquilo que precisam trabalhar. Acho que a questão do perímetro e a questão do on-prem, ainda que lá está, neste momento estamos a trabalhar a partir de todo o local, todos os locais, acho que não perde importância, porque naturalmente que existem sempre assets mais importantes, temos que proteger, garantir acessos seguros, tudo isso, mas de facto se calhar ganha preponderância ou ganhou preponderância nos últimos anos a importância de proteger todos os assets que andam espalhados por aí, ou seja, em termos de endpoint security, as soluções de EDR, cada vez mais o XDR a correlacionar tanto a autenticação como com o perímetro. Portanto, é cada vez mais por aí que vemos que há uma necessidade de investimento. E há depois também aqui um grande desafio, que é sermos capazes e sermos nós fabricantes, serem os parceiros, os integradores, de entregar isso ao cliente de uma forma que ele consiga, por um lado, consiga pagar, mas por outro lado consiga também gerir, na medida em que lhe caiba a ele gerir e não possa recorrer exatamente a esses integradores para o fazer. Acho, só acrescentar também, acho que cada vez mais, e vi há bocadinho uma notícia exatamente da IT Security, em que diz que 54% dos ataques bem-sucedidos, analisados pela CISA, tiveram por base a utilização de credenciais válidas. Cada vez mais, em todos os ataques, há algum momento, e lá está, os ataques demoram o seu tempo, em algum momento há o roubo de credenciais. Portanto, acho que ganha também muitíssima preponderância a necessidade de ter soluções de multi-factor authentication, ter a necessidade de monitorizar, por exemplo, a Dark Web, a necessidade de, para ver se efetivamente o nosso domínio foi encontrado em alguma filtração de dados, algum roubo de credenciais, que esteja já, digamos assim, com as credenciais à venda em algum lado. E também a necessidade de password managers, ou seja, acho que é o nosso papel também ajudar os utilizadores e a nós mesmos, todos temos essa experiência, é literalmente impossível nós sabermos tanta password, tanto acesso, é de facto uma dor de cabeça e vemos isso nas gerações mais velhas, estão outra vez a pedir os acessos, é de facto assustador. E, portanto, acho que é o nosso papel também ajudar os utilizadores a terem essa sensibilidade, porque a sensibilidade, se calhar, que já lá está. Agora, é preciso, efetivamente, entregarmos soluções que os ajudem a ser mais responsáveis. E acho que este aqui é também um grande desafio, mas lá está. Começa tudo numa política e porque são tantas coisas que se têm que adressar, e acaba como terminei, não é fácil. Isto do trabalho híbrido não nos veio facilitar a vida. Obrigado, António. Gostava também de ouvir a perspectiva do Rui Fernandes da Varonis sobre o mesmo tema. Rui? Sim, Rui. Sim, pronto. Efetivamente, eu revejo-me com todos os comentários que foram feitos acerca desta temática. Enfim, penso que toda a gente tem a mesma opinião que a tecnologia é ótima, mas a segurança, ao fim e ao cabo, são processos. Nós somos capazes de ter uma empresa segura enfim, com menos tecnologia do que outra que tenha muita tecnologia, não tenha qualquer tipo de modelo de governo, não perceba, não tenha um programa de gestão de vulnerabilidades, não tenha um programa de gestão de identidades, enfim. Mas tudo isso deve obedecer a um determinado processos, não é? Portanto, enfim, isso continua a ser
continua a ser o grande desafio. E a questão do híbrido e a questão das plataformas colaborativas, o 365, o Google Cloud, o Amazon, enfim, o Salesforce, hoje em dia a informação está espalhada por todo, porque uma série enfim, o cloud passou a ser, não é só uma ou duas plataformas, são imensas. É o Zoom que nós estamos aqui digamos, a falar, há informação a partilhar através do chat. É preciso ter certeza que só as pessoas que estão inscritas é que acedem aqui. Partilha-se informação, os dados estão espalhados por todo o lado. E informação essa que, por vezes, não deve estar acessível. Portanto, podemos ter dados que efetivamente são mais ou menos sensíveis. E isso é importante, efetivamente, as pessoas perceberem, perceberem efetivamente as empresas, perceberem onde é que esse risco está, e só com base nesse risco é que vão poder ser ágeis para, digamos, melhorar ou criar, inclusive, diria mais, processos novos de modelo de governo, o que é feito com dentro de um colaborador, a que é que ele tem acesso, que informação é que ele vai poder ter acesso, garantir que não há sobreexposição de permissões, não faz sentido alguém da área da manutenção ter acesso à área financeira e vice-versa, não faz sentido alguém partilhar informação classificada através de uma plataforma colaborativa, sem qualquer tipo de credencial, ou seja, termos visibilidade efetivamente sobre todas as atividades e termos visibilidade e dar contexto, mais uma vez repetindo-me, digamos, às várias outras plataformas que ajudam as organizações a ter segurança. Eu posso perceber a minha exposição se tiver, por exemplo, vamos imaginar, uma série de, e isso agora observa-se muito nas plataformas colaborativas, grupos, public groups, por exemplo, no 365, com centenas de pessoas que, por sua vez, podem convidar outras pessoas, que, por sua vez, vão herdar permissões que foram dadas inicialmente a eles e, eventualmente, pode estar ali a circular informação às quais elas não devem ter acesso. Portanto, só com estas métricas todas, só com esta telemetria que nós conseguimos depois ajudar a fornecer, perceber onde é que está o nosso risco, saber de onde esse risco está a chegar, ajustar, digamos, elaborar planos de remediação, porque não é fácil remediar uma exposição, não é fácil remediar uma série de utilizadores que existam num serviço diretório e que estão criados e que não têm atividade. Temos de ter a certeza que não vamos causar disrupção ao negócio, portanto, mas é essencial termos, de facto, um sistema que formas de irmos obter estas métricas através, criando os processos necessários para garantir depois que esse risco está sempre no nível baixo e irmos ajustando, digamos, os nossos processos internos, e isto, obviamente, numa ótica de melhoria continuada, portanto, é algo que nunca termina. Portanto, e só assim pensamos, e é o que vemos a acontecer, a adoção da tecnologia, mas muito bem fundamentada, depois de efetivamente percebermos que faz sentido dentro daquela realidade, que de facto existe um risco grande associado. Há pouco o Mário deu ali 2 ou 3 exemplos, que é um excelente ponto de partida, efetivamente, e basear digamos, os investimentos que estão a ser feitos com base efetivamente nesse risco que deve ser sendo aferido ao longo do tempo. Obrigado, Rui. O Luís lança em 2 minutos qual é que é a sua perspectiva aqui da cibersegurança no tema da mobilidade. Eu vou tentar resumir, só acrescentando aqui um ponto que eu acho que é importante. E há pouco o Mário estava a tocar nisto, que é na source of truth, ou seja, na fonte da verdade dos nossos assets. Acho que claramente este é um ponto. O Rui falou nos processos, claramente que os processos têm que existir, mas também tem que existir uma boa CMDB para nós podermos fazer esta boa gestão de vulnerabilidades. E acho que esta source of truth cada vez mais vai ser relevante nas empresas. Saber que tipo de assets é que eu tenho e como é que vou fazer essa gestão de vulnerabilidade desses assets. Porque numa perspectiva que nós olhamos, que é da componente que o Mário há pouco dizia, relativamente ao report Data Breach da Verizon sobre a componente de phishing, esta é uma das realidades, mas a outra também acaba por ser as vulnerabilidades dos nossos equipamentos. E nós temos que, pelo menos nestas duas vertentes, ter uma boa política de segurança e com uma terceira adição, que é um backup do ponto de vista de imutabilidade dos dados. Em caso de ataque, nós conseguimos fazer essa recuperação rápida, para não me alongar mais. Obrigado, Luís. Antes de passar a palavra ao Henrique e para avançar para a próxima pergunta, queria só relembrar os nossos participantes para tentarem manter as vossas respostas em 2 minutos,
já não faltam muitas questões, já estamos talvez um bocadinho atrasados, mas tentem manter as vossas respostas em 2 minutos. Henrique, vamos avançar para a quinta pergunta. Obrigado, Rui. A quinta questão é endereçada ao Nelson Martins da ASUS, mas se nos conseguirmos manter dentro do limite dos 2 minutos, obviamente poderemos pedir aos outros intervenientes também, se quiserem acrescentar alguma coisa. Mas a questão é como é que o PC está a evoluir para fazer face às necessidades do mercado. Ou seja, o PC tem sido quase que um camaleão ao longo destes anos todos e, portanto, tem-se adaptado a todas as evoluções do mercado, mais desafiantes, menos desafiantes. Mas eu gostava muito de ouvir a opinião do Nelson. Nelson? Obrigado, Henrique. É verdade, nós temos assistido a uma enorme transformação digital nestes últimos anos. Com estas alterações, as empresas naturalmente começaram a procurar soluções que as permita ter uma maior flexibilidade, uma maior mobilidade, e fez também aumentar a procura por soluções que os permitam estar sempre ligados e neste constante movimento. E, na verdade, os novos PCs têm evoluído nesse sentido. Ou seja, neste momento apresentamos soluções, como é o caso da série ExpertBook, equipamentos ainda mais finos, mais leves, fáceis de transportar, com maiores autonomias de bateria, com possibilidade de ligação 4G e 5G, no próprio chassi, e existe também a preocupação já com um design mais moderno para os equipamentos. Quando se fala em mobilidade, no caso dos PCs, naturalmente estamos a falar de equipamentos mais compactos, mais pequenos, 13 polegadas, 14 polegadas, e quem procura este tipo de equipamentos acaba por sentir a necessidade, a falta do tradicional teclado numérico, ou porque querem ser mais produtivos, ou porque simplesmente estavam habituados ao teclado numérico do lado direito, e neste tipo de equipamentos mais de mobilidade acabam por perder essa funcionalidade. No entanto, no caso da ASUS, nós apresentamos uma tecnologia exclusiva, diferenciadora, que é o ASUS NumberPad, que permite ativar este teclado numérico de forma virtual no nosso touchpad. Ou seja, desta forma, mesmo com um equipamento mais pequeno, mais compacto, é possível na mesma ter acesso a um teclado numérico para este tipo de funções. Contudo, sentimos também uma preocupação, uma procura por equipamentos mais resistentes, mais robustos. Nesse sentido, também os nossos equipamentos já certificados com o selo de US Military Grade, portanto, garantimos aqui que os equipamentos passam por uma série de testes de resistência e de qualidade, que garantem que os equipamentos vão funcionar perfeitamente em diferentes condições, mas sente-se, eu diria, mais do que nunca, que quem procura um portátil quer mesmo um equipamento que seja prático, que seja útil. As pessoas não podem achar que o portátil é um equipamento chato de transportar de um lado para o outro, e daí estarmos preocupados realmente com o design, com apresentarmos equipamentos finos, leves e robustos, e ao mesmo tempo com um elevado compromisso ambiental. Isto para dizer o quê? Que acabamos por ficar muito satisfeitos por ver que a procura que tem existido vai muito de encontro aos nossos produtos e que os nossos produtos têm realmente agradado aos clientes. Isto também porque naturalmente estão dentro destas características. E achamos que esta vai continuar a ser a oportunidade e a solução para os negócios que vão surgir até o final deste ano, 2023. Muito obrigado, Nelson. Não sei se há mais alguém que queira intervir nesta questão, senão passaríamos à questão seguinte, que tem a ver com a adaptação dos orçamentos da IT, não é? Estes novos modelos de trabalho, com estes novos dispositivos, com estes novos desafios. E, portanto, eu começaria por endereçar a questão ao Nuno Pereira, precisamente sobre este aspecto, como é que os decisores da IT estão... E é uma altura importante, esta é uma altura, portanto, nós estamos em setembro, daqui a... Muitas das empresas já estão a pensar nos orçamentos do próximo ano.
E, portanto, como é que estão a ver a alocação dos orçamentos, a distribuição dos orçamentos para endereçar estas novas realidades? Eu penso que, no fundo já endereçámos aqui as preocupações dos próprios decisores da IT e tentando manter a coisa simples e nos tais 2 minutos, penso que tem havido um investimento forte, lá está, como disse há pouco, na parte da adoção da cloud pública e das soluções em cloud pública para permitir o acesso de qualquer lado. Tem havido uma aposta muito grande na parte da automação e soluções de self-service, ou seja, permitir que os colaboradores sejam mais autónomos, que consigam eles próprios ter o máximo de autonomia e conseguir pedir as suas próprias aplicações, pedir os seus próprios serviços corporativos com o mínimo de intervenção possível. Portanto, tem havido aqui uma aposta muito grande na parte de automação e de soluções de self-service. Tem havido uma demanda de soluções de device as a service. Tenho tido cada vez mais este tipo de abordagem de criar modelos de negócio de aquisição de equipamentos flexíveis que permitam um scale out e um scale down de uma forma muito mais rápida do que se fazia há uns anos atrás. O investimento em segurança continua a ser muito, muito, muito relevante, tanto em soluções de PAM, soluções de gestão de identidades, quer seja de Customer IAM, Modern IAM, é algo que continua a acontecer muito, soluções de XDR, EDR, etc. Ou seja, penso que estes têm sido os pontos onde tenho visto mais prioridade no orçamento, apesar de depois haver um investimento tradicional em infraestruturas, etc., mas tem havido uma priorização neste tipo de investimentos. Muito obrigado, Nuno. Eu gostaria de ouvir a opinião do Nelson Martins também sobre este tema da alocação dos orçamentos e priorização dos orçamentos. Sim, quando se fala em orçamentos e investimentos, bem, o que me parece, pelo menos daquilo que nos tem chegado, é que os orçamentos parecem estar cada vez mais curtos ou cada vez mais apertados. Esta é a verdade. Mas compreendo que a principal preocupação das equipas da IT, como dizia o Nuno, é sem dúvida a segurança. E a forma como vão conseguir dar suporte remoto nesta nova realidade, ao mesmo tempo que conseguem também garantir máquinas com elevado desempenho, máquinas robustas. Nós temos sentido realmente uma preocupação com essas questões. E muitas das vezes parece-nos que existe uma preocupação maior realmente com as specs de segurança e as specs de desempenho versus a quantidade de equipamentos a adquirir. E, portanto, muitas das vezes a questão é no sentido de qual o máximo de unidades nos conseguem fornecer dentro deste budget, em vez de preço para determinadas quantidades. Okay? Portanto, realmente parece-me que existe essa preocupação que vai continuar a existir ao longo deste ano. Obrigado, Nelson. António, gostava de ouvir a opinião também do António Correia. António, qual é a sua perspectiva sobre este tema? Eu acho que os recursos continuam a ser escassos, ou seja, não há um orçamento, continua a não haver um orçamento para tudo aquilo que se devia fazer, mas isso acaba por ser naturalmente natural e é uma coisa com a qual se tem que lidar. Só tentando aqui acrescentar alguma coisa, aquilo que eu tenho visto mais mudar, digamos assim, na nossa área, na parte da cibersegurança, é de facto uma muito maior adoção e muito maior investimento, naturalmente, na parte da gestão das autenticações, na parte do multi-factor authentication. Portanto, vejo claramente mais sensibilidade por parte de tanto instituições públicas como privadas. Aquilo que se calhar há 2 anos atrás era só um nice to have, ok? Só em alguns sítios é que se via alguma receptividade para isso. Hoje, cada vez mais, é uma necessidade básica e vejo, de facto, essa sensibilidade por parte dos clientes. E isto, ligando aqui, naturalmente, porque vejo mais investimento, portanto, vejo mais alocação dos budgets das empresas a essa área. Muito obrigado, António. E eu passaria a palavra para a nossa última questão, passaria a palavra ao Rui Damião. Rui. Obrigado, Henrique. Sim, vamos avançar agora então com a última questão. Esta é mais direcionada para aquilo que é o IT Channel, portanto, para os parceiros e para o canal de parceiros. E, no fundo, é a mensagem para o canal.
Queria perguntar ao António Correia, ou começar por perguntar ao António Correia da WatchGuard, quais é que são as oportunidades para os parceiros e para o canal de uma maneira geral neste mercado de mobilidade? António? Obrigado, Rui. Julgo que concordamos todos que de facto houve aqui muitas alterações nos últimos anos e de facto as coisas movem-se com muita rapidez e é muito complicado para os clientes, para o mercado em geral, acompanhar todas essas alterações. Portanto, acho que os integradores, os parceiros têm um papel aqui fundamental em conseguirem ajudar os clientes e aconselhar, guiar os clientes para aquilo que são aquelas que têm que ser as prioridades, tanto naquilo que falávamos há pouco de implementação de políticas e não só a tirar tecnologia para os problemas, mas naturalmente também, porque na maior parte as empresas acabam por ser deficitárias, digamos assim, em termos de tecnologia, naturalmente esse investimento também prioritizando, peço desculpa. Portanto, para isto, e agora puxando aqui um bocadinho também a conversa à WatchGuard, acho que é muitíssimo importante contarem com parceiros e com fabricantes que sejam capazes de fazer essa entrega de formas flexíveis, tanto mensalmente como aquilo que é o mais normal de 1 ano e a 3 anos, mas acima de tudo que sejam capazes ou que permita a entrega de tecnologia que é por si só completa e complexa, e a área da cibersegurança também não está a ficar mais simples, portanto, de facto, temos cada vez mais a necessidade de haver o correlacionar de tudo e mais alguma coisa. Portanto, para os clientes é muito difícil de digerir isto e de serem experts em tudo. Portanto, mais uma vez, eu acho que é muito importante conseguirmos entregar a segurança toda num single pane of glass, de uma forma fácil de digerir e fácil de tirar partido, acima de tudo. Portanto, contem connosco. Estamos disponíveis. Obrigado, António. Queria também ouvir a perspectiva da opinião do Mário Platt da LastPass, quais é que são as oportunidades para os parceiros e para o canal neste mercado? Acho que concordo com o que o António estava a dizer. Acho que mais para a frente, acho que estamos numa parte do mercado, particularmente a nível de segurança, que há alguns componentes de segurança que seriam até agora feitos maioritariamente por vendedores de segurança que estão a começar a ser comoditizados, como a integração de security features nos grandes cloud providers, etc. Acho que o movimento da comoditização de algumas partes de segurança e também a questão, as plataformas de play, a play de plataformas a nível de vendedores, a terem soluções que respondem a mais do que uma necessidade de segurança de mobilidade dentro de organizações, vai ser algo que os clientes, como estávamos a falar em termos de budgets, etc., vão começar a ser mais conscientes no spend que vão fazer e a ter possibilidade de fornecer vários serviços, etc. Pronto, é diferenciador a nível de canal e de parcerias. E finalmente a parte de awareness que o Luís estava a mencionar antes, a habilidade de, por exemplo, ter soluções em portfólio que possam passar não só pela parte empresarial, mas também da parte pessoal, como por exemplo LastPass, quando clientes empresariais têm produtos connosco, têm também a possibilidade de estender licenças para uso pessoal para os clientes, exatamente para fazer com que password management e dark web monitoring e esse tipo de coisas que sejam realidades não só a nível da empresa, mas também a nível pessoal, para que haja uma integração maior e para que as pessoas consigam aplicar esse tipo de tecnologias tanto ao ambiente pessoal como ao ambiente empresarial. Obrigado, Mário. Gostava também de ouvir a perspectiva do Nelson Martins, da ASUS, sobre este tema. Quais é que são as oportunidades para os parceiros no mercado de mobilidade? Nelson? Sim, continuo a achar que existem imensas oportunidades para os parceiros que realmente queiram explorar e queiram aproveitar este mercado, até porque são eles a peça fundamental para fazer estes negócios juntos das empresas, por exemplo. E aqui, grande parte do negócio da ASA em Portugal não é ainda via canal profissional, ok? Mas isto, na verdade, acaba por ser uma oportunidade para os parceiros que queiram apostar numa marca com um reconhecimento enorme no mercado de consumo e fazer esta passagem e este clique para o mercado profissional.
Independentemente das áreas de negócios, existem naturalmente parceiros já habituados a trabalhar com uma determinada marca. No caso da ASUS, nós seremos aqui mais uma solução que aposta na fiabilidade, no design, na inovação, no serviço que a qualidade do suporte técnico é muito valorizada hoje em dia, e também na sustentabilidade. Porque, na verdade, estas são as características que fazem parte do nosso ADN, do ADN da ASUS, e com isto sermos aqui uma alternativa para quem queira conhecer e apresentar soluções diferenciadoras no mercado, e pode contar com o nosso apoio, com o nosso know-how, para apresentar a melhor solução de acordo com as necessidades de cada empresa. Aproveitar também para agradecer por esta oportunidade de estar presente mais uma vez neste live event, com todos estes convidados e ouvintes, e desejar também a todos bons negócios. Obrigado, Nelson. Gostava também de ouvir o Rui Fernandes da Varonis. Quais é que são as oportunidades para os parceiros no mercado de mobilidade? Rui? Sim, eu pessoalmente acho que, independentemente seja um mercado da mobilidade ou outro mercado qualquer, eu acho que o parceiro é chave, porque as pessoas, as organizações, e mais uma vez isto é daquilo, enfim, tem a ver um bocadinho, o comentário que vou fazer tem a ver com a experiência que tenho e também no papel que desempenho atualmente na empresa onde estou. As pessoas compram às pessoas, não compram aos fabricantes. Compram às pessoas, confiam nelas, que sabem quem são, conhecem as dificuldades, conhecem o que é importante, o que é urgente. No fundo, é quem conhece a empresa. Portanto, e é evidente, dentro de uma temática de segurança, que é algo que é, como há pouco referi, um processo continuado, não tem fim, é de melhoria constante. De melhoria constante significa fazer aferições, perceber se as coisas que ontem estavam mais ou menos bem, hoje continuam ou tem que se fazer algum ajuste. Portanto, é essencial, é essencial. O parceiro, eu diria no nosso mercado, e muito aqui na zona do sul da Europa e se calhar em quase toda a Europa, é muito por relação, é muito relacional. E tem que haver confiança. Não havendo confiança, o cliente, as empresas, torna-se muito mais complicado e os projetos têm muito mais difícil, o sucesso de determinado projeto torna-se mais complicado também de atingir, precisamente devido a isto. Portanto, a minha ótica é que efetivamente é essencial. O papel de um parceiro, um integrador, é algo que é fundamental, para garantir que as organizações conseguem obter o valor todo dos vários fabricantes e ajudar a própria organização a definir que fabricantes é que precisam, que tecnologias é que necessitam, que orientações é que são necessárias para garantir que no final do dia, pronto, aquela empresa está a funcionar devidamente e com, digamos, processos saudáveis e que lhes permitem ter sucesso. Obrigado, Rui. E, por último, gostava de ouvir o Nuno Nogueira da Equinify sobre o mesmo tema. Nuno? Sim, concordo com o que foi dito, obviamente, e nós como canal, como parceiro de negócio, obviamente que achamos que todas estas soluções são muito relevantes e importantes para nós para implementar nos nossos clientes. Como foi dito pelo Rui e bem, os integradores nacionais ou as empresas que operam em Portugal com integração é quem tem realmente a relação primordial com os clientes, a confiança dos clientes e tentar ter um papel ativo e importante para sermos o trusted advisor dos nossos clientes nestas soluções. E isso tem acontecido, felizmente temos visto um crescimento elevado nesta área também de mobilidade, e eu acho que este é um aspecto relevante, que é o que estamos a falar aqui hoje. Temos visto um crescimento bastante forte. Obviamente que a cibersegurança é transversal não apenas à mobilidade, mas é transversal a todos os processos da empresa, e temos visto, obviamente, um crescimento elevado. E voltava a referir o que referi anteriormente, que é, temos visto realmente uma aproximação ou uma necessidade dos nossos clientes de dotar os escritórios de melhores condições, quer seja de mobilidade, de autenticação, de autorização, quer que seja, para os acessos remotos. E garantir a experiência do utilizador, e eu acho que este é um dos aspectos mais importantes, a experiência do utilizador global, independentemente de onde as pessoas estejam. E temos visto, obviamente, como canal, esse interesse dos clientes neste tipo de soluções. Obrigado, Nuno, aqui por esta perspectiva ligeiramente diferente das anteriores. Passo a palavra ao Henrique para então terminarmos este live event. Henrique?
Obrigado, Rui, e muito obrigado a todos os nossos participantes e todos os que se juntaram a nós nesta sessão. Creio que se tocaram aqui muitos pontos importantes e relevantes numa área que é hoje prioritária diria, para a generalidade das empresas. Esta mesa redonda será publicada quer na IT Insight, quer na IT Channel. Na IT Insight, portanto, a parte relativamente à IT Insight poderão levá-la já no final desta semana, como o Jorge Bento referiu no início. Portanto, agradecemos a todos a disponibilidade, o interesse, a participação. Esperamos voltar a ver-vos numa próxima e breve oportunidade. Muito obrigado. Um excelente resto de dia.